Queridos irmãos, muito bom dia. Que bom estarmos mais uma vez reunidos aqui no Centro Espírita. Também quem nos acompanha pelas mídias sociais. É sempre tão bom estarmos todos juntos com o nosso pensamento voltado ao Pai Maior. E que nesta manhã nós possamos sentir essa música maravilhosa que nos toca o coração. E para isso também vamos ouvir o que Lorival Lopes nos diz em Paz Todo Dia. Para vencer a tristeza, lembre-se do poder de Deus. Pense em Deus com fé e fale para si mesmo: ó Deus, és o poder supremo. Eu preciso de ti, da tua graça, do teu grande amor. A tua bênção, que a palavra humana não tem como expressar, e a tua vibração, quando me vem, melhoram tudo em mim, o campo mental, o emocional e a alma. Isso me traz mudanças, conforto, esperanças, e faz com que a alegria chegue, vencendo a tristeza. Faça assim e melhorará. A fé em Deus é uma força poderosa à sua disposição. Então convido a todos a fecharmos os nossos olhos do corpo físico, abrindo os nossos corações, a nossa alma, direcionando o nosso pensamento a esse Pai de infinita bondade, que conduz os nossos caminhos, que nos ampara. Pai querido, mais uma vez aqui estamos em busca de Ti. Sabemos que o momento é árduo, é duro, que coloca cada um de nós à prova, mas sabemos também que com a nossa fé em Ti, este momento será ultrapassado por cada um de nós com muito mais serenidade, com muito mais paz, com muito mais tranquilidade. Querido Pai, aqui estamos mais uma vez, porque sabemos o quanto necessitamos do Teu amor, o quanto necessitamos do Teu amparo para seguirmos em frente. Muitas vezes nos faltam as forças e é a Ti que recorremos. Recorremos como filhos que olham para o seu Pai, em busca de uma palavra de consolo, em busca de uma palavra de estímulo. E Tu estás sempre ao nosso lado, nos consolando, nos estimulando, nos sugerindo avançar, nos sugerindo sermos mais amorosos, mais bondosos e confiantes de que o Teu reino se fará em cada um de nossos corações. Basta que desejemos e nos esforcemos para isso. Que nesta manhã, então, os Teus ensinamentos, que virão por meio do palestrante, possam tocar o nosso coração e nos estimularmos a fazermos mais e melhor. Que assim seja. Queridos irmãos, então hoje convidamos o João, que vem nos trazer o tema sempre tão atual de retribuir o mal com o bem. Seja bem-vindo. Obrigado. Queridos irmãos, queridas irmãs, nosso muito bom dia a todos. É sempre com alegria no coração que nos encontramos reunidos nesta casa espírita, todos nós beneficiados pela bondade do nosso Pai Criador, pela sua misericórdia em nos permitir estarmos aqui, e aqueles irmãos que estão nas suas casas e que nos acompanham também, e estão também unidos conosco em vibrações fraternas de amor, todos nós nos beneficiarmos pelo conteúdo lúcido e esclarecedor da doutrina espírita, que todos nós possamos então receber as vibrações benéficas que viemos aqui buscar
mas que também possamos receber da espiritualidade amiga o esclarecimento necessário para o nosso crescimento espiritual, para o despertar das nossas consciências, para os reais objetivos que trazemos para a encarnação aqui no planeta Terra. Hoje nós estaremos então abordando, meus irmãos, um assunto tão atual, conforme foi anunciado pelo nosso irmão aqui, que é um ensinamento que Jesus deixou para nós em seu evangelho de amor e de luz, e que o evangelista Mateus transcreveu em seu entendimento no evangelho segundo Mateus, que é retribuir o mal com o bem. E para que nós possamos então nos instruir sobre este assunto tão atual, tão importante para todos nós compreendermos a imperiosidade e a necessidade que nós temos de aprender com esse ensinamento, nós vamos nos servir naturalmente do Evangelho segundo o Espiritismo, a nossa terceira obra da codificação da doutrina espírita, aonde em seu capítulo 12, intitulado por Allan Kardec, Amai os vossos inimigos, é um verdadeiro compêndio de ensinamentos neste capítulo referentes a este assunto. Nós conseguirmos retribuir o mal que nos façam com o bem. Também vamos nos descedentar aqui na primeira obra da codificação, que é o Livro dos Espíritos, que é o alicerce fundamental da nossa doutrina espírita, onde a partir dele edifica-se todas as outras obras, compondo esse maravilhoso compêndio de ensinamentos para todos nós. De lá nós vamos retirar também alguns ensinamentos que vamos abordar na manhã de hoje, para buscarmos entender o porquê que é tão difícil, mas muito difícil mesmo, para nós retribuirmos o mal que nos fazem com o bem. Então, no Livro dos Espíritos, a partir da questão 100, e especificamente na questão 101, na questão 100 começa a abordar a escala espírita. Para aqueles de nós que já tomamos contato com esta obra, nós temos o conhecimento que essa escala espírita, o nosso querido Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, propôs para a espiritualidade uma escala de classificação para os espíritos que nós podemos entrar em comunicação e que circundam e que vivem no ambiente espiritual do nosso planeta Terra. E por consequência, nessa mesma escala, nós podemos ter uma noção dos espíritos que encarnam aqui no planeta Terra, que somos todos nós. Nessa escala espírita proposta por Allan Kardec, nós vamos procurar entender, então, na questão que na verdade é um item, porque não é um questionamento que Kardec faz no item 101 do Livro dos Espíritos, onde ele vai abordar dentro da escala espírita a terceira ordem de espíritos, que é composta por 3 ordens, então, nessa escala que ele propõe. A terceira é dos espíritos imperfeitos. Espíritos imperfeitos que as características gerais que estão colocadas lá dentro deste item, ou desta questão 101, eles têm como características gerais dos espíritos imperfeitos a preponderância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, egoísmo, orgulho e todos os vícios que eles são consequentes. Então, essa terceira ordem dos espíritos imperfeitos é uma ordem que abrange a grande maioria de nós que estamos encarnados aqui no planeta Terra. A outra, a segunda ordem, a dos bons espíritos, as características gerais são o contrário dessas que nós falamos aqui. São os espíritos que têm a preponderância do espírito sobre a matéria, ou seja, o mais importante para estes é o ser espiritual que já compreendeu o ser, já despertou na consciência que é um ser espiritual e não um corpo material.
e aí todas as virtudes que são consequentes desse entendimento. E na primeira ordem, que é dos espíritos puros, dos espíritos perfeitos, esses aí é a superioridade intelectual e moral sobre todas as outras ordens, as outras duas, e sobre as 10 classes que compõem essas 3 ordens de espíritos, que nós não vamos adentrar nessas classes agora, porque não é o nosso objetivo de hoje, embora seja um estudo bastante gostoso e bastante necessário que nós tenhamos também, para buscarmos compreender em que degrau dessa escala nós nos encontramos. E é isso aí, compete a cada um fazer o estudo, o entendimento, a análise de si, para entender em qual desses degraus se encontra. O que nós queremos chamar a atenção, então, é para a terceira ordem dos espíritos imperfeitos, aqueles em que a matéria é mais importante que o espírito. E nós aqui vamos fazer essa abordagem sem pretensão de convencer ninguém, porque cabe a cada um convencer-se pelo estudo, pela leitura, pela meditação, mas fazendo uma abordagem do entendimento que tiramos do porquê que é tão difícil, então, para a grande maioria de nós retribuir com o bem e o mal que nos fazem, seja na rua, seja num clube, seja na nossa profissão, seja na nossa família, que é incrível, mas também é muito difícil nós retribuirmos alguém da nossa família que nos faça o mal como o bem. Exatamente é difícil porque nós, na grande maioria ainda, e aí que entra a nossa intenção de não forçar a consciência de ninguém, mas no nosso entendimento, a grande maioria de nós pertencemos a essa terceira ordem dos espíritos imperfeitos, aonde a matéria ainda prepondera sobre o ser espiritual que nós somos. A grande maioria de nós ainda não está convicto de que somos um espírito imortal, um espírito que não terá mais fim, que nós teremos a eternidade para vivermos, embora nós vá trocando de corpo conforme as necessidades evolutivas e as leis naturais do nosso planeta, né? Temos que nascer, viver, morrer, renascer ainda, conforme diz Allan Kardec, e progredir sempre. Tal é a lei da reencarnação. Então, para todos nós ainda que estamos aqui na Terra, na grande maioria somos espíritos em que a matéria tem mais importância do que o ser espiritual. Nós que estamos tomando um contato com a doutrina espírita e conhecendo os seus ensinamentos superiores, já começamos a despertar essa consciência e a entender que nós não somos esse corpo físico. E tudo aquilo que possa trazer prejuízo para o corpo físico, para os bens materiais e coisas materiais que nós tenhamos, é passageiro, é temporário, vai passar. E nós temos então, como seres espirituais que somos na realidade, conforme o ensinamento da doutrina, aprender com os eventos que trouxerem esses prejuízos, esses contratempos, essas contradições geradas pela convivência com o nosso próximo, seja o familiar, seja o colega de trabalho, seja o anônimo que anda pela rua. Quando nós despertarmos para isso, nós começaremos a entender que não é tão difícil assim e que é necessário para o nosso crescimento espiritual, para as nossas aquisições de virtudes que vão fazer nós dar um salto nessa escala que falamos no início da nossa abordagem aqui. E daqui a algum tempo, possivelmente pelos nossos esforços em fazer o bem para aqueles que fizerem o mal para nós estagiarmos então numa segunda ordem já, onde estaremos fortalecidos, robustecidos, e as nossas características gerais serão de preponderância do espírito sobre a matéria. Aí, cada um, como nós falamos, de nós tem que fazer essa autoanálise e pensar, será que para mim o mais importante é o espírito ou é a matéria? O que eu valorizo, o que eu priorizo no dia a dia da minha vida? São as aquisições que possam fazer com que eu como ser espiritual cresça, ou são aquelas aquisições e atividades que vão fazer que eu como ser material que estou
atualmente num prazo que vai ter fim quando a morte chegar, morte do corpo físico. O que eu estou preponderando? O que eu estou priorizando? Cada um deve fazer essa análise, para que possa então começar a compreender a necessidade de retribuir aquele mal que possa surgir na nossa vida, seja com um prejuízo material que alguém nos cause, que acontece muito nos dias atuais. Infelizmente, uma grande massa de irmãos nossos que convivem na sociedade conosco, atualmente pelo uso da intelectualidade bastante desenvolvida, ao invés de procurar crescer e ter as aquisições e posses materiais, que também fazem parte da nossa estadia aqui na Terra, fazem parte. Nós temos que ter aquisições, temos que ter posses, temos que trabalhar, porque faz parte do crescimento também do mundo material e do desenvolvimento. Agora, isso não pode ser prioritário, aí é que está a diferença. A nossa prioridade é o nosso ser espiritual, usando e servindo-nos da posição social que nos encontramos, da profissão que nós estamos desempenhando, do grau de inteligência que nós já conseguimos desenvolver pela bondade de Deus, que às vezes a gente esquece disso também, como o espírito da terceira ordem, onde o orgulho e o egoísmo ainda são muito amplos, como nós citamos nas características gerais. Às vezes nós esquecemos que, se temos a oportunidade de desenvolver a intelectualidade, a inteligência, frequentando uma escola, uma universidade, que são situações normais, naturais e necessárias, mas se temos essa oportunidade, é porque Deus nos concedeu a oportunidade, é porque Deus, em sua bondade, nos permitiu que tivéssemos um corpo físico saudável, um cérebro capaz de fazer todos os processamentos químicos que ocorrem dentro do cérebro, e tenham aprendizado, que às vezes a gente esquece e pensa assim: não, eu estou com essa função, eu estou nessa posição, eu tenho essas posses, porque eu me esforcei, porque eu estudei, sempre o eu, sempre porque eu, esquece de elevar o pensamento a Deus e agradecer pela oportunidade. Se Ele não permitisse, bastaria um simples mau contato nos nossos neurônios e nós não conseguiríamos aprender nada, não é? Então isso tudo é necessário, mas não pode ser preponderante. Nós podemos ter uma ideia também numa passagem evangélica, que tem um livro bem pequeno que eu gosto muito, do autor chamado Richard Simonetti, que ele desencarnou já, mas é um grande conhecedor, não é? Porque como espírito ele ainda vive e deve estar trabalhando ativamente no movimento espírita do lado espiritual. O livro chamado Viver em Plenitude, onde ele aborda várias questões para nós, do Livro dos Espíritos, do Evangelho também algumas, onde ele intitula uma delas como a Síndrome de Marta. E aí nós podemos ter uma ideia nessa história, é naquela passagem evangélica, onde Jesus visita alguns amigos seus que ele tinha na época, tinha vários, não é? Mas ele visita a Marta, a Maria e o Lázaro, que eram irmãos. E imaginemos só Jesus visitando uma localidade com seus apóstolos, e chega na casa dessas pessoas, que são seus amigos, a grande quantidade de pessoas das circunvizinhanças que ali estavam. Já pensou nós termos uma oportunidade de dialogar com Jesus? De conversar com o Mestre, trocar ideias sobre a vida, porque ele nunca perdia uma oportunidade de nos instruir quanto ao desenvolvimento espiritual, que é o principal. E quando ele estava lá nesta casa, nesta passagem evangélica, que o Richard Simonetti intitula como a Síndrome de Marta, nós vamos ver o porquê. O evangelista nos narra que na casa havia a Marta, a Maria, sua irmã, e o Lázaro. A Maria e o Lázaro estavam sentados com Jesus, escutando o Mestre junto com todos que ali estavam, e a Marta, muito preocupada com aquela visita ilustre, estava preocupada em limpar a casa, em arrumar, em colocar tudo no seu devido lugar, tirar o pó para apresentar bem a casa, e estava fazendo tudo sozinha. E a Maria, embevecida, escutando Jesus e deixando a Marta, nem pensou na Marta. E a Marta vai então e reclama para Jesus: Mestre, diga para Maria vir me ajudar a fazer as coisas, repreenda ela. E Jesus então
conseguindo captar o que estava pulsando no coração de Marta, diz para ela: mas como eu posso chamar-lhe a atenção se ela escolheu ficar com a melhor parte? E aí, nessa história que nós estamos contando, que é uma passagem evangélica, o que despertou no nosso coração? Agora, escutando a história, o que brotou na nossa consciência? Mas a Marta estava com razão. Será que nós pensamos assim? A outra estava trabalhando sozinha, ela tinha que ajudar. Agora pensemos bem, Jesus ali na casa deles, e ela se preocupando em limpar, arrumar, tirar pó, coisa que ela teria 24 horas no dia, 7 dias da semana, 30 dias do mês, 365 dias do ano para fazer. E Jesus diz para ela: olha, ela ficou com o ensinamento que eu estou dando, que é a melhor parte da visita. E no nosso coração, às vezes, nós escolhemos ficar com o lado material, como a Marta, e deixamos passar as coisas espirituais. Então, nesse sentido, que nós precisamos ir despertando. Não precisa pensar, porque que nós estamos aqui imaginando em fazer apologia a descuidarmos das coisas materiais. Não é isso. Não, definitivamente não é. Agora, tudo tem o seu momento, e tudo tem o seu tempo, e tudo nós temos que escolher na nossa vida e priorizar. O que estamos priorizando? Aí é que está a questão, para entendermos se nós estamos ainda mais apegados às coisas materiais. Inevitavelmente nós vamos enxergar o nosso irmão que nos ofende como um inimigo, e não como um instrumento para o nosso aperfeiçoamento. Nós enxergando ele como um inimigo que está nos prejudicando a nossa honra, a nossa personalidade, a nossa pessoa, tudo isso fruto do orgulho, tudo isso filho do orgulho. Quando eu penso, está me ferindo a minha honra, é o orgulho que está gritando, é o orgulho. Quando eu pensar assim, eu não vou conseguir aproveitar do momento para retribuir aquele irmão com o bem, que é o que eu devo fazer como cristão e como conhecedor da doutrina espírita, porque Jesus assim ensinava. Jesus ensinou, então está lá o evangelista Mateus, em seu capítulo 5, itens 43 ao 47, ele vai dizer para nós: fazei o bem pelos vossos inimigos, amai os vossos inimigos. Para nós é difícil pensar assim, até porque nós confundimos o que é o amor. Qual é o amor ensinado por Jesus? Nós temos uma grande dificuldade de entender quando Jesus nos ensinava a amar o nosso inimigo, esse que está nos prejudicando, porque nós confundimos o amor com o sentimento de gostar ou não gostar. E o amor ensinado por Jesus não era isso, meus amigos. O amor ensinado por Jesus era na prática do bem, era o amor incondicional, era o amor para com todos, no sentido de fazer o bem, independentemente se a pessoa fazia o mal para nós. É isso que Jesus ensinou. Nós confundimos com gostar ou não gostar, porque faz parte desse caldo cultural que nós trazemos de várias encarnações, aonde nós pensamos e confundimos que gostar, nós temos que gostar do nosso familiar, temos que gostar, logicamente, temos que amá-lo acima de tudo, do nosso amigo, não é? Daquela pessoa que nós sentimos uma atração física, e confundimos essas questões com o amor. Isso não é amor, não o amor que Jesus se referia, o amor ágape, lá do grego, que é esse amor incondicional, o amor divino, o amor que Deus deseja que nós tenhamos para com o nosso próximo. Eu não preciso gostar de maneira nenhuma daquela pessoa que me ofende, nem tem como, na situação atual evolutiva que me encontro, eu gostar dessa pessoa, não tem como, mas eu tenho que amá-lo, no sentido de fazer para ele o bem, fazer o que é correto. E aí nós vamos entender isso na questão 630 do Livro dos Espíritos, lá da terceira parte, já onde vai falar sobre a lei divina e a lei natural. Na questão 630, Allan Kardec propõe então, na questão para os espíritos amigos, como podemos distinguir o mal do bem. E os espíritos amigos são enfáticos, claros, concisos, objetivos em dizer:
O bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e o mal, tudo aquilo que lhe é contrário. E o que a lei de Deus nos manda? Que nós ame os nossos, todos, nosso próximo, nosso familiar, todos que convivem conosco. E amar o próximo, sabe o que é? É fazer para ele o que eu desejaria que para mim fosse feito. Então pensemos bem, meus amigos. Às vezes a gente confunde o mal, por isso que nós fizemos questão de frisar na questão 630 do Livro dos Espíritos. Porque a gente confunde e pensa que o mal são aquelas atitudes extremadas de mal. Pensamos que o mal é assassinar alguém, é furtar alguma coisa de alguém, é tomar uma atitude muito ampla que vai realmente ferir até as leis sociais que nós temos. Mas não, o mal é toda a atitude, mínima que seja, que nós possa tomar no dia a dia, que contraria a lei de Deus, que prejudique algum nosso irmão, que faça com que esse irmão se sinta lesado. Qualquer atitude, uma palavra mais áspera, uma crítica, às vezes uma violência física, um prejuízo qualquer, é o mal. E é isso que eu tenho que não fazer. E quando for feito para mim, eu não tenho que despertar no meu coração os sentimentos inferiores de vingança, de ódio, de rancor, de ressentimento, de mágoa, que são o mal. Isso é o mal. Quando eu penso em me vingar, que às vezes não é me vingar que a gente usa, não é? A gente pensa assim, mas isso não vai ficar assim. Eu não estou dizendo que eu vou me vingar, mas eu estou esperando a oportunidade para me vingar. Mas a gente acostumou a dizer, não vai ficar assim. Mas isso vai ter troco. Mas uma hora a volta vem. São frases que nós colocamos aí no dia a dia e que nos acostumamos a falar, e às vezes nem a falar, a só pensar, que traduz-se por vingar-se do irmão quando a oportunidade aparecer. Apareceu a oportunidade, eu me como, eu me vingo. É um sentimento inferior que é retribuir o mal que ele está me fazendo com o mal. Uma atitude totalmente contra o que o Cristo nos ensinou na prática. Não na teoria somente verbal, mas na prática. Como o Evangelho é muito claro em nos deixar demonstrado. Sabe, às vezes até o fazer o bem para alguém que está nos fazendo o mal é mesmo silenciar diante de uma ofensa. O silêncio que nós possamos fazer já é um grande bem que nós estamos fazendo. Agora, pensemos, cada um de nós, é fácil nós ficar em silêncio? Nós, espíritos da terceira ordem, orgulhosos, egoístas, vaidosos, qualquer mínima comparação até que façam da nossa personalidade com alguém, já nos ofende, e nós nos arvoramos em defensores da própria pessoa, e às vezes nos vingamos, às vezes com a palavra, às vezes com ofensa. Então fazer silêncio já é um grande passo que nós possamos fazer, e precisamos exercitar. Lembramos-nos aqui de uma história relativa ao Gandhi, que foi uma grande personalidade da humanidade no que tange a questão da pacificação, da brandura, das coisas corretas que ele deixou de exemplo para nós, libertando o povo indiano do jugo inglês sem uma gota de sangue, só na prática da paz, do respeito, do silêncio muitas vezes. Essa história eu escutei do nosso irmão Haroldo Dutra Dias, que eu tenho bastante gosto de escutá-lo, porque é um irmão que tem grande conhecimento da doutrina, grande capacidade de transmissão das ideias que ele tem, e está à disposição hoje no YouTube para nós olharmos e assistirmos a hora que nós quisermos, não é? Então, é uma boa sugestão de nós ocuparmos às vezes o tempo da nossa tarde escutando o Haroldo, às vezes ali, não é? E aí a gente às vezes escolhe outras coisas, mas cada um sabe das suas escolhas. Nós sabemos se vamos continuar com a preponderância da matéria sobre o espírito ou do espírito sobre a matéria. É só uma sugestão. Então o Haroldo nos conta que certa vez o Gandhi, caminhando nas ruas
lá da Índia, ele topou-se com um soldado britânico, orgulhoso, envaidecido da situação que se encontrava, do poder temporal que exercia sobre os indianos, e vendo aquele velhinho caminhando na calçada, ele chegou perto do Gandhi e deu um murro na face do Gandhi. Imaginemos isso a troco de nada. E o Gandhi caiu no chão, levantou-se e não esboçou nenhum tipo de reação. Olhou com piedade para aquele soldado, que ficou mais ofendido ainda com a situação, e deu outro murro, porque ele esperava uma reação, e não houve. Ele ficou mais ofendido. Diante daquela outra bofetada, o Gandhi cai novamente, passa a mão no seu rosto, ferido, levanta-se, olha para o soldado uma vez mais e não fala nada. O soldado, não aguentando mais aquela situação, olha para o Gandhi e diz: homem, mas quem foi que te ensinou a ser tão vil e covarde? E o Gandhi olha para o soldado com toda a sua elevação espiritual, com toda a paz no coração que ele tinha desenvolvido, e aponta para o peito do soldado e diz: foi este homem que está crucificado no seu peito. Diante dessa situação, o soldado começou a chorar e abraçou o Gandhi. É um grande exemplo de retribuir um mal que foi feito com o bem que deve ser feito, e que é muito difícil para nós, convenhamos, mas que é possível se nós nos atentarmos no dia a dia a exercitar o que aprendemos de Jesus e que está no seu Evangelho, e que a espiritualidade amiga decifra para nós em o Evangelho segundo o Espiritismo, e estivermos vigilantes durante o nosso dia, fazendo oração para termos forças de superar esse homem velho que temos dentro de nós, e praticar a humildade, a tolerância e o perdão, nós conseguiremos sim, com muita dificuldade, mas conseguiremos. Basta nós darmos os primeiros passos. Como falamos, às vezes é o silêncio. Não é por acaso, encerrando já a nossa conversa de hoje, que o próprio Gandhi tem uma das suas grandes frases, não é? Que ele diz assim, ó: eu seria cristão se os cristãos o fossem. É uma puxadinha de orelha em todos nós que somos cristãos, porque o espírita também é cristão. Isso não é novidade para nós espíritas. Às vezes é para algum irmão ou irmã que está chegando pela primeira vez a nos acompanhar nas nossas palestras aqui da Casa Espírita. Pode ser surpresa: o espírita é cristão, achei que fosse kardecista. Kardec era um discípulo, era um missionário do próprio Cristo aqui na Terra. Ele veio aqui pelas ordens do Cristo. Mas nós, como espíritas, também somos cristãos, porque o Evangelho deve balizar as nossas ações no dia a dia das nossas vidas. Queridos irmãos, queridas irmãs, muito obrigado pela atenção de todos, e ao nosso desejo que a paz do Cristo permaneça em nossos corações. Nesse momento, então, passaremos ao passe espiritual, momento pelo qual, pelas nossas irradiações, pelo nosso pensamento, podemos alcançar todos aqueles que nos são caros, que fazem parte do nosso convívio. E assim, emocionados por essa bela história que nos mostrou que temos todos um mestre, mas que muitas vezes não o percebemos, que nós sejamos capazes de abrir os nossos olhos espirituais e percebermos que com a graça do Pai Maior, Jesus aqui esteve, Jesus aqui está. Amado Mestre, Tu nos mostrou o caminho, Tu trilhou o caminho, Tu nos disse como fazer. Nós, pelo nosso orgulho, por nos acharmos tão grandes, não fomos capazes
de te seguir. Preferimos tantas e tantas vezes a porta larga, enquanto tu estava a indicar a porta estreita. Agora que nossa consciência começa a despertar, agora que compreendemos, ainda que de forma muito imperfeita, o que realmente estamos fazendo, quem realmente somos, o nosso maior desejo é poder te acompanhar. E para isso, te pedimos mais uma vez que nos fortaleça. Que nos fortaleça quando o mal aparecer em nosso caminho. Que nos fortaleça quando formos nós a causa do mal. Que nos fortaleça para nos modificarmos, para fazermos do mal, seja ele de fora ou interno, um recomeço voltado para o bem, para o bom e para o belo, e que assim possamos, trilhando o caminho que tu já trilhou, cumprirmos aquilo pelo que estamos aqui na Terra neste momento, e que por este caminho nos aproximemos mais e mais de ti, mais e mais de ti. Muito obrigado, Mestre querido, pelo amparo de todos os momentos. Que assim seja. Queridos irmãos, então a todos mais uma vez agradecemos a presença física aqui no centro, pelas redes sociais. Desejamos uma ótima semana, um ótimo domingo, que possamos seguir com Jesus em nossos corações. Muito obrigado.